Fala pessoal, tudo bem? No dia 15 de maio, na semana passada, quinta-feira, nós fizemos a nossa live e tá todo mundo convidado para assistir as nossas lives todas as quinta-feiras. Entra lá no grupo para se manter informado. Mas o que aconteceu foi que o Banco do Brasil, BBS3, divulgou o seu resultado e, pelo visto, esse resultado não agradou o mercado, porque ele veio bem abaixo do que estava esperado. No trimestre, o Banco do Brasil reportou uma queda de 20% no seu lucro líquido, comparação trimestral e anual, ficou na casa de 20%, o que resultou numa grande perca de valor de mercado. O banco saiu aqui da casa dos 170 bilhões de reais, atingindo os atuais 143 bilhões de reais. Em termos das ações, para facilitar, nos últimos 5 dias o banco vem acumulando uma queda de quase 14%. Ou seja, no dia 15 de maio o banco fechou a R$ 29,37 e aí depois, no dia 16, sexta-feira, ele abriu a R$ 25,55. E aí, será que o banco se tornou uma oportunidade nesse patamar? Quanto será que o banco pode estar entregando de dividendo? Vamos ver então como que foi o balanço desse primeiro trimestre de 2025 e ver qual é o lucro que esse banco pode estar entregando se esse trimestre se repetir daqui para frente, né, no ano de 2025. Então olha só, pessoal, olhando o resultado gerencial, o lucro líquido ajustado no primeiro tri de 2025 foi de 7,4 praticamente bilhões de reais, representando uma queda de 20,7% na forma anual e 23% no trimestre em relação ao quarto tri de 2025. E conforme comentado na live, o banco ele mostrou alguns pontos que podem ter influenciado esse resultado, como por exemplo a resolução CMN 4966, que junto com o aumento na inadimplência no segmento agro acabou agravando as provisões, os índices de provisionamento, e também o custo do crédito se tornou mais elevado. E o agro hoje, a inadimplência do agro subindo, é um mau sinal para o banco, porque hoje o agro representa praticamente um terço da carteira do Banco do Brasil, com mais de 400 bilhões de reais para uma carteira de 1,277 trilhão de reais. Então a mudança foi que a partir de 2025, agora os bancos eles começam a calcular perda esperada, é uma forma contábil diferente de calcular o seu índice de provisionamento para reforçar a segurança do sistema financeiro. E no entanto, aqui a gente pode observar que a recuperação de crédito, aqui, o custo do crédito, alcançou 10,2 bilhões de reais. E eles até citam que a linha foi influenciada principalmente pela continuidade da dinâmica agravada da carteira de agronegócios. Basicamente o que ela está falando aqui é que a inadimplência subiu, alcançando mais de 3%, o que é realmente algo bem fora da curva para a inadimplência do agronegócio. Eles também destacaram que o cenário foi positivo para a safra aqui em 2025, só que eles ainda não têm um estoque de operações que ocorreu muitas recuperações judiciais no ano passado e que vem agravando, ou seja, vem arrastando da safra de 2023 e 2024, o que aumenta esse custo do crédito, conforme citado aqui no banco. Então, se a gente comparar no primeiro tri de 2024, a INAD 90 da carteira de crédito era de 2,9%, uma inadimplência abaixo da média do sistema financeiro e atualmente está em 3,9% acima da média do sistema financeiro, ou seja, subiu 1 ponto percentual. Apesar do índice de capital principal estar um pouquinho abaixo do esperado, que seria 11%, o índice de Basileia está bem confortável com 14,14%. O banco até citou no quarto tri de 2024 que a estratégia era reduzir um pouco o JCP para recompor o seu capital para poder reforçar a segurança e a solidez do banco. Em 2024, o banco citou lá na sua apresentação, na teleconferência de resultados, que eles tinham um excedente de capital que eles poderiam distribuir a mais como forma de JCP e proventos para o acionista. E agora eles mudaram a estratégia, por isso que o dividendo deles foi um pouquinho mais reduzido para esse ano, saiu ali do que a gente estava pagando de 45% do lucro líquido de proventos, reduziu aqui para 40% ali, mais ou menos, né? Tem um espectro, mas mais ou menos 40%. Eu vou reforçar esse valor porque foi o distribuído nesse trimestre de 2025. O banco ele faz dois dividendos por trimestre, um antecipado e um complementar. Se a gente somar o antecipado que já foi distribuído no começo desse ano e com um complementar que vai ser pago ainda, a gente tem um dividendo por ação de 48 centavos brutos, certo?
Então, aqui porque está considerando o JCP que tem um imposto de 15%. No entanto, nos trimestres passados, tanto no primeiro TRI de 2024 quanto no quarto TRI de 2024, a gente viu que o provento bruto foi de R$ 0,66. Então, uma queda aqui proporcional à queda do lucro líquido do banco. No primeiro TRI de 2025, o banco encerrou com uma relação de preço sobre lucro, olhando os 12 meses para trás, de 4,84 vezes o seu lucro e com um preço sobre o valor patrimonial de 0,92. Ou seja, para cada R$ 1 que o banco tem de patrimônio líquido, ele é negociado na bolsa hoje a 92 centavos abaixo do seu valor patrimonial. A menor relação nessa série que o banco trouxe aqui foi no quarto TRI de 2024, onde ele estava sendo negociado a 0,76 vezes o seu valor patrimonial. E se a gente puxar aqui o histórico de um ano no próprio Google mesmo para a gente acompanhar as cotações, o que a gente pode observar é que de setembro até o final de 2024, até dezembro, o valor do banco ele veio caindo, né? Então as cotações vieram caindo até atingir o seu fundo no começo de 2025, no final de 2024. E agora vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu quero reforçar com vocês é que isso aqui não é alguma coisa que vai acontecer, tá bom? Isso aqui não é análise de ação. Na verdade, eu estou pegando as informações públicas e fazendo uma fórmula aqui de anualização, ou seja, multiplicando por 4. Isso aí qualquer um pode fazer, tá bom? Então, de acordo com a informação trimestral do banco, o LPA foi de R$ 1,09, DPA foi de 0,48, o que dá exatamente, ou melhor, aproximadamente 40%. E se a gente pegar no site do Investidor 10, o PL atual do banco, olhando para os 12 meses passados, informação contábil, é de 6,74. Só para mostrar para vocês que eu não estou tirando essa informação da minha cabeça, está aqui no site do Investidor 10. 6,74. E considerando esse PL e um payout de 40%, a gente teria um dividend yield esperado de quase 6%, 5,98%. Como que a gente chega nesse valor? Pega o payout, divide pelo PL para saber qual seria o dividendo esperado do banco, caso ele se repetisse, tanto se mantesse nos patamares atuais de PL e repetisse o payout de 40%. Considerando um ROI de 15%, que é mais ou menos o histórico do banco, e também um pouquinho abaixo do ROI que foi apresentado nesse trimestre. A título de curiosidade, o ROI desse TRI foi de 16,7%, só que a média do banco fica aqui na casa de, olha só, essa média aqui de 15,44%, 14,76%, então dá uma média de mais ou menos 15%. E aí, pegando 60% do lucro que for retido, e se a gente remunerar a 15%, a gente tem um retorno esperado de 15,47%. O que seria algo, considerando o IPCA de 5%, de IPCA mais 9,97%. No entanto, se a gente pegar o dividendo por ação que aconteceu no primeiro TRI, multiplicar ele por 4 daria R$ 1,92, o que seria um yield bruto de 7,53%. E o que eu quero destacar com vocês é que nessa queda aqui, isso aqui a gente sempre tem que olhar como se comportou o lucro líquido junto com o valor de mercado. Vou trazer aqui 3 anos para vocês. Olha só, o lucro do banco cresceu, o valor de mercado do banco acompanhou, e aqui em roxo que a gente pode ver, Market Capitalization, foi acompanhando, e agora, nesse TRI, ele reportou uma queda no seu lucro por ação, consequentemente, o mercado acabou desanimando e o valor do mercado do banco acabou caindo. Então, pessoal, é interessante a gente sempre olhar o Banco do Brasil como um todo. Normalmente a gente pensa sempre no ramo de crédito da instituição, mas na verdade ele possui outros braços, sendo um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Então, temos a BB Asset, que faz a gestão de recursos de 1,7 trilhão de reais, a BB Consórcio, com 818 milhões de receitas no primeiro TRI, mais de 120 mil cotas. Temos também na parte de mercado de capitais, com 121 bilhões de reais. E também tem, por exemplo, o braço da Cielo, que é a adquirente deles, maquininha de cartão, atendendo bastante micro e pequena empresa. Algumas outras operações que a gente pode observar aqui, por exemplo, o Banco Votorantim, a gente também tem, por exemplo, o Banco da Patagônia, que é uma operação no exterior que trouxe resultados bem positivos, e também a BB Seguridade, ou BB Seguros, que está aí listada na Bolsa de Valores, onde o Banco do Brasil detém mais de 66% das suas ações, que é também um braço bem lucrativo para a instituição financeira. Pessoal, olha só que interessante, margem financeira bruta do banco teve seu spread global caindo para 4,5% no primeiro TRI de 2025,
o que representa aqui uma queda na margem gerencial de 10,9%. O que isso significa? Que o custo de crédito, como a gente pode observar, a taxa média Selic, subiu para 2,99% no trimestre, de forma que seu spread está reduzindo. Que forma que o banco tem para aumentar o seu spread? Aumentando a taxa das suas operações de crédito. Então ele vai cobrar mais caro das operações para poder repor o seu spread e gerar um resultado melhor. A gente está falando do custo do crédito aqui na casa de 4%, então bem elevado, bem similar ao do Bradesco, com um custo de 10,2 bilhões de reais que eu já falei anteriormente. E 5,2 bilhões vem então do agronegócio, que teve seu agravamento de risco. E a gente tem que dar um destaque diferenciado para a carteira de crédito do agronegócio, que o Banco do Brasil é o maior financiador do agro no Brasil. E olha só a inadimplência, em 2024, março, a INAD era 1,19%, lembrando que o banco já trabalhou com taxas menores que 1% de inadimplência, e agora subiu para 3,04%. Então o banco até aponta a questão das pioras de crédito, recuperação judicial, cenário mais complicado 2023-2024, que agravou a sua inadimplência. Bom, pessoal, resolução CMN 4966, dei uma explicada na live, então quem quiser assiste lá a live de quinta-feira. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente eu digo, não se desesperem, estudem as suas ações, não vai por indicação na internet, aprendam a estudar, a entender os ativos que compõem a sua carteira e tomar melhores decisões de investimento. Procurem a maior quantidade de conteúdos que você tiver e sempre consulte um profissional ou um consultor do mercado financeiro para te ajudar a tomar essa decisão. É isso, pessoal, até a próxima e tchau!